Ela me disse: eu vivo minha vida do jeito que eu quiser. Logo depois disso, saiu para festas o fim de semana inteiro com um novo grupo de amigos homens. Eu terminei com ela. Algum tempo depois, o karma destruiu a vida dela. Olá, pessoal. Tô escrevendo isso do sofá do meu próprio apartamento, enquanto minha namorada dorme no quarto depois de uma discussão pesada. Meu nome é Benjamin, tenho 26 anos e estou há 2 anos em um relacionamento com a Marta, que tem 24. Até pouco tempo atrás eu diria, sem hesitar, que ela era a mulher com quem eu pretendia passar o resto da minha vida. É por isso que me dói tanto ver como tudo está desmoronando tão rápido. Nos conhecemos quando os dois trabalhávamos muito e tínhamos rotinas bem parecidas. Eu sempre fui uma pessoa centrada, disciplinada, totalmente focada no trabalho. Sou gerente em uma concessionária. Não é o emprego mais glamouroso do mundo, mas é estável e me permitiu construir uma vida organizada. A Marta, quando a conheci, também era assim. Estudava, trabalhava como assistente em projetos audiovisuais de forma independente e vivia falando sobre crescer na carreira, se estabilizar e ter uma vida tranquila. Nosso namoro sempre foi bom, eu diria até que muito bom. Não era perfeito, mas era saudável. A gente discutia o básico, se apoiava, fazia planos juntos. Viajamos algumas vezes. Uma dessas viagens foi para a praia, outra para uma cidade perto, e a mais importante foi para a França. Essa viagem me custou muito esforço. Economizei por meses, cortei gastos, fiz horas extras. Minha família não é rica, nem de longe, então para mim foi uma conquista enorme. A Marta sempre dizia que o sonho dela desde adolescente era conhecer a França. Eu quis realizar isso para ela. Durante a viagem, em Paris, eu pedi ela em casamento. Sei que parece clichê, mas para ela era especial. Ela chorou, disse que sim, que estava feliz. Naquele momento, eu tinha certeza que estava tomando a melhor decisão da minha vida. A gente combinou de não casar imediatamente. Decidimos morar juntos antes, entender a convivência diária. Pareceu a escolha mais responsável. 3 meses atrás, nos mudamos juntos para um apartamento alugado pelos dois. No começo, tudo correu bem. Organizar móveis, escolher coisas, criar novas rotinas. Eu estava animado, nervoso, mas feliz. O problema começou logo depois. A Marta conseguiu emprego em uma produtora de comerciais. Ela é camerawoman, e na hora eu senti orgulho dela. Era um passo ótimo para a carreira, exatamente o que ela dizia que queria. Mas logo começaram os horários estranhos, gravações longas, saídas tarde da noite. Eu entendi. É parte do trabalho. O que eu não esperava era a mudança que veio em seguida. Poucas semanas depois, ela começou a falar de um novo grupo de amigos do trabalho. No começo, não dei importância. É normal fazer amigos novos, principalmente no meio criativo. Mas ela começou a sair com eles depois do expediente, alguns dias na semana e quase todos os finais de semana. Sempre dizia que eram encontros do time, que era importante socializar. Eu tentei ser compreensivo. Não queria ser controlador nem pegajoso. Mas, com o tempo, percebi que ela passava cada vez menos tempo comigo. A gente parou de jantar junto. Parou de assistir séries juntos. Parou de sair só nós dois. Quando eu sugeria algo, muitas vezes ela já tinha planos com eles. Teve uma noite específica que me deu um alerta. Ela chegou muito tarde. Estava claramente cansada, mas também alterada, parecia que vinha de uma festa. Perguntei, com calma, como tinha sido. Ela disse que tudo bem, que ficaram tomando algo depois da gravação. Perguntei quem estava lá. Ela evitou responder. Foi vaga demais. Nos dias seguintes, percebi algo que antes não tinha percebido completamente: todos esses novos amigos eram homens. Não quero que interpretem errado. Não acho que mulher não possa ter amigo homem. Não acho que isso, por si só, é traição. Mas a frequência, os horários, o ambiente, o comportamento dela, tudo começou a me incomodar. Uma noite, decidi conversar.
sem gritar, sem acusar. Falei que estava preocupado com ela saindo tanto, sempre com o mesmo grupo, e que sentia que nós dois estávamos nos afastando. Também fui honesto ao dizer que o fato de serem só homens me deixava inseguro, não por desconfiança total, mas porque eu não estava vendo mais limites claros. A reação dela me surpreendeu. Ela disse que eu estava exagerando, que eu sempre fui muito quadrado, que ela era livre e não ia deixar de viver a vida dela por causa das minhas inseguranças. Doeu muito, não por ela falar que é livre, porque realmente é, mas pelo tom. Como se minha preocupação fosse insignificante. Como se eu estivesse atrapalhando. Pedi então que me apresentasse a eles. Disse que talvez, conhecendo o grupo, eu ficasse mais tranquilo. Ela aceitou, mas claramente de má vontade. Dias depois, ela marcou uma reunião em um bar. Disse que vários do grupo iriam e que seria bom para eu parar de imaginar coisas. Foi aí que tudo piorou. Desde o início, percebi que eles eram muito íntimos com ela, muito brincalhões, muito à vontade, quase como se eu nem estivesse ali. No começo, tentei ser educado, simpático, mas logo começaram os comentários incômodos. Um deles fez uma piada insinuando que eu era muito permissivo. Outro comentou algo como: a Marta tem sorte de ter um namorado tão tranquilo, porque nós jamais deixaríamos nossas parceiras saírem assim. E então, rindo, um deles soltou uma frase que até hoje está atravessada na minha garganta. Disse que eu devia ser corno por permitir que ela saísse sozinha com eles o tempo todo. A Marta riu. Não me defendeu. Não cortou a brincadeira. Não mudou de assunto. Ela simplesmente riu, como se aquilo fosse uma piada comum. Naquele momento senti uma mistura de vergonha, raiva e tristeza. Fiquei calado o resto da noite. Quando saímos do bar e entramos no carro, eu reclamei. Disse que aqueles comentários eram uma falta de respeito e que, no mínimo, ela deveria ter me defendido. Ela se irritou. Disse que eu estava exagerando, que eles eram assim mesmo, que eu não deveria levar tudo para o lado pessoal, que era só humor. Acabamos discutindo feio. Eu disse que não me sentia respeitado, que não me sentia mais parte da vida dela. Ela respondeu que eu estava estragando a nova fase dela por causa de ciúmes. A discussão continuou no apartamento, subiu de tom, e no fim ela foi dormir no quarto enquanto eu acabei no sofá. E aqui estou, escrevendo isso enquanto ela dorme, me perguntando se estou enxergando coisas que não existem ou se realmente algo se quebrou e só eu percebi. Não sei se estou sendo rígido demais, inseguro ou antiquado, ou se meus limites são razoáveis. Não sei se essa relação ainda tem futuro ou se já entrou em um caminho sem volta. Por isso escrevo aqui. Preciso de conselhos. Estou exagerando, ou o que estou sentindo é válido? Atualização 1. Passaram-se 3 semanas desde que escrevi minha primeira publicação. Li todos os comentários. Foram muito mais do que eu esperava. A grande maioria dizia a mesma coisa, que eu terminasse a relação imediatamente, que eu não fosse um tapete, que eu não aceitasse falta de respeito disfarçada de liberdade. Outros foram mais equilibrados, mas ainda assim concordavam que havia algo errado. Não vou mentir, eu duvidei. Não porque eu não visse os problemas, mas porque morávamos juntos. Terminar não era só emocional, era prático. Tinha contrato, móveis, rotina, planos. Eu ainda gostava dela, ou pelo menos gostava da ideia do que eu achava que éramos. Pensei que talvez tivesse exagerado, que talvez com comunicação pudéssemos arrumar as coisas. Fiz o possível para tentar. Essas 3 semanas foram cheias de discussões. Não eram brigas constantes, mas um clima pesado. Conversas longas que acabavam sempre da mesma forma, eu falando de limites e respeito, e ela falando de controle e liberdade. Era como se estivéssemos discutindo duas realidades completamente diferentes. Alguns dias depois da minha primeira publicação, pedi para conversarmos sério. Disse que não se tratava dos amigos dela ou de querer proibir algo, mas sim de como eu me sentia deslocado e ridicularizado, como se eu já não fosse seu parceiro, mas um obstáculo na nova vida dela. Para minha surpresa, dessa vez ela pareceu ouvir. Ficou calada.
Disse que não tinha percebido como eu estava me sentindo, que talvez tivesse se empolgado com o novo trabalho e as amizades. Disse que não queria me perder, que eu era importante. Isso me deu um pouco de esperança. Então eu dei um ultimato, mesmo sem querer chamar assim. Disse que precisava ver mudanças reais, que relacionamento é parceria, é considerar o outro, é colocar limites externos, é agir como time. Que eu não podia continuar me sentindo o último item na lista de prioridades dela. Ela assentiu. Disse que entendia. Aquela noite dormimos juntos. Pensei, talvez ainda tenha jeito. No dia seguinte, à tarde, enquanto eu estava no trabalho, ela me mandou uma mensagem. Neste fim de semana vou para a cabana com os meninos. Eles alugaram uma para o aniversário de 2 deles. No começo, achei que fosse piada. Até sorri sem acreditar. Quando cheguei em casa e perguntei, ela confirmou que era sério. Disse, com calma, que depois de tudo que falamos, aquilo era uma péssima ideia. Que eu não estava confortável, que estávamos tentando reconstruir algo, e que passar o fim de semana inteiro com aquele mesmo grupo não ajudava. A atitude dela mudou na hora. Ela disse que não acreditava que eu estava com o mesmo discurso, que eu não tinha direito de dizer o que ela fazia ou deixava de fazer. Levantou a voz. Me chamou de chorão, inseguro e controlador. Disse que eu queria trancar ela, que eu tinha medo dela conhecer pessoas novas. Tentei explicar que não era proibição, era o significado disso tudo para mim, para nós. Então falei, se ela decidisse ir, eu entenderia isso como uma decisão clara sobre o futuro da nossa relação. Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto e disse a frase que quebrou tudo de vez. Eu vivo minha vida como eu quiser, e nenhum homem vai me impedir. Depois de dizer isso, foi para o quarto, pegou uma mochila, jogou roupas sem dobrar, algumas coisas pessoais, o carregador do celular. Passou por mim sem olhar, fechou a porta e foi embora. Fiquei sozinho no apartamento. Chorei. Não vou fingir que fui forte naquele momento. Chorei por algumas horas, não só pelo término, mas pela forma como tudo aconteceu, por perceber que, no fundo, eu já estava sozinho havia semanas. Chorei pelos planos, pelo compromisso, pela França, por todo o esforço que agora parecia não significar nada. Depois, algo mudou. Levantei do sofá e olhei para o apartamento, para as coisas que eu havia comprado, meus móveis, meus livros, minhas roupas. Percebi que não tinha por que ficar esperando ela voltar para repetir a mesma conversa. Comecei a agir, peguei malas e comecei a separar minhas coisas. Não foi impulsivo, foi estranho e tranquilo, como se eu já tivesse aceitado o que estava acontecendo antes mesmo de acontecer. Carreguei o carro várias vezes. Levei roupas, documentos, meus objetos pessoais, coisas importantes. Deixei tudo que era claramente dela. Liguei para os meus pais e expliquei a situação sem muitos detalhes. Eles disseram para eu ir para lá, que não pensasse demais. Quando terminei de carregar tudo, dirigi até a casa deles. Me receberam sem perguntas incomodas, só com silêncio e espaço. Agora escrevo isso do quarto onde cresci. É domingo à noite. Sei que ela vai voltar amanhã para o apartamento depois do fim de semana. Vai encontrar tudo vazio, vai perceber que eu não estou lá e que minhas coisas desapareceram. Eu não a bloqueei, não escrevi nada, não anunciei oficialmente o fim, mas para mim o relacionamento acabou no momento em que ela cruzou aquela porta com a mochila nas costas. Não foi pelos comentários no bar, não foi só pelos amigos dela, foi pela certeza de que já não existia mais um nós. Só existia a vida individual dela, e eu orbitando ao redor, atrapalhando sempre que pedia consideração. Não escrevo isso buscando validação nem pena. Escrevo porque, embora doa, sinto algo que não senti há muito tempo: clareza. Não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei se ela vai me procurar, se vai ficar com raiva, se vai se vitimizar ou se simplesmente vai seguir em frente. O que eu sei é que não posso construir uma vida ao lado de alguém que vê compromisso como uma ameaça. Obrigado a todos que comentaram na primeira publicação. Não tomei decisões imediatas, mas ler outras perspectivas me ajudou a perceber que eu estava normalizando o que não deveria ser normalizado.
Se houver mais para contar, eu conto. Por agora, é isso. Atualização. Não pensei que escreveria outra atualização tão cedo, mas o que aconteceu na segunda-feira terminou de fechar algo dentro de mim. Não foi uma conversa longa nem dramática. Na verdade, foi fria, curta e de certo modo definitiva. Na segunda-feira à tarde, por volta das 5, meu telefone tocou. Era ela. Atendi porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso aconteceria. Havíamos morado juntos, compartilhado coisas, e eu havia saído do apartamento sem uma conversa final. Presumi que ela queria falar sobre logística ou sobre o contrato. A voz dela soou distante desde o primeiro segundo. Oi, disse. Suponho que você foi para a casa dos seus pais. Assenti, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Sim. Houve um breve silêncio e então ela acrescentou. Estou por aqui. Chego em alguns minutos. Ela não perguntou se podia ir. Não perguntou como eu estava. Não teve um precisamos conversar. Simplesmente desligou. Durante aqueles minutos, me sentei na beira da cama. Pensei que talvez ela viesse mais calma, que talvez depois do fim de semana tivesse refletido, pedido desculpas, mesmo que minimamente. Eu não esperava que ela implorasse, só esperava humanidade. Quando ouvi que ela chegou, saí. Ela não subiu, não entrou. Ficamos conversando na rua como dois desconhecidos. Ela parecia tranquila, não cansada, não alterada, apenas fria. Me olhou, enfiou a mão na bolsa e tirou algo. Estendeu a mão para mim. Vim te devolver o seu anel, disse. Já não significa nada para mim. Demorei alguns segundos para entender o que estava vendo. Era o anel de compromisso. O mesmo que levei para a França, o mesmo que escolhi com tanto cuidado, o mesmo com o qual ela chorou de emoção. Peguei sem dizer nada. Fiquei em silêncio. Não porque eu não quisesse falar, mas porque eu não sabia o que dizer naquele momento. Ela voltou a falar. O quê? Disse com tom irônico. Achou que eu viria me ajoelhar e pedir perdão? Me olhou de cima a baixo. Você realmente achou que eu não conseguiria viver sem você? Cada palavra era precisa, como se ela tivesse ensaiado, medindo o impacto. Sou uma adulta funcional, continuou. Posso pagar o aluguel inteiro. Não preciso de você. Fez uma pausa curta e então finalizou. Só vim te devolver o anel. Acho que você vai precisar mais do que eu. Vende e compra roupas novas. Você estava há anos com as mesmas. Ah, e só para deixar claro, não quero nada seu. Eu não levantei a voz, não discuti, não me defendi. Não por fraqueza, mas porque entendi algo naquele instante. Eu não estava falando com alguém disposto a entender, mas com alguém que precisava se afirmar esmagando o outro. Olhei para ela por alguns segundos, não com raiva, mas com uma decepção profunda. Ela se virou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Caminhou até o carro e foi embora sem olhar para trás. Desde esse momento, não voltamos a falar. Ela não me escreveu para resolver nada. Não cobrou nada. Eu também não bloqueei, mas não procurei contato. Acho que nós dois entendemos que não havia mais nada a repartir, pelo menos não emocionalmente. A única coisa que ainda vejo dela são as redes sociais. Ela posta fotos em festas, encontros, bares, no trabalho. Sempre cercada de gente, sempre sorrindo, sempre mostrando que seguiu em frente. Não há indiretas claras, não há mensagens para mim. Só uma narrativa constante de liberdade, movimento e vida nova. No começo, admito, me afetou vê-la tão tranquila enquanto eu ainda estava processando tudo. Aquilo me fez sentir substituível, descartável, como se 2 anos de relacionamento tivessem virado um objeto devolvido sem cuidado, um anel sobre a palma da mão. Mas com o passar dos dias, comecei a ver aquelas imagens de outra forma. Não como sinais de felicidade, mas como declarações públicas, como alguém que precisa provar para os outros, e para si mesma, que tomou a decisão certa. Não cabe a mim julgar se é real ou não. Só sei que não é mais o meu lugar estar ali.
O anel está na minha gaveta. Não vendi. Não sei se vou vender. Não por apego romântico, mas porque ele representa uma fase da minha vida que preciso processar com calma. Não escrevo isso para que alguém diga que ela é a vilã ou que eu sou uma vítima. Somos adultos. Tomamos decisões. Mas hoje, depois de tudo, posso afirmar com certeza. Eu não estava numa relação equilibrada. O amor não deveria parecer uma competição com um estilo de vida. Não deveria exigir silêncio para evitar conflitos. Não deveria transformar limites em motivo de piada. Às vezes as coisas não quebram de uma vez. Às vezes quebram quando alguém te devolve um anel sem tremer a voz, e deixa claro que não só não te ama mais, como precisa te minimizar para se sentir livre. Por enquanto, estou morando com meus pais. Estou reorganizando minhas coisas, minha rotina, meus planos. Não sei o que vem depois. Não sei se haverá outra atualização, mas sei de uma coisa. Existem despedidas que não precisam de mais palavras. E essa foi uma delas. Atualização 2. 6 meses se passaram desde a última vez que escrevi aqui. Achei que aquela atualização tinha sido o encerramento definitivo. Durante muito tempo, não senti necessidade de voltar. Minha vida, apesar de não perfeita, estava melhor. Vendi o anel meses atrás. Não foi nada dramático. Levei a uma joalheria, aceitei a oferta e fui embora. Usei o dinheiro para coisas práticas. Nada simbólico. Não foi um recomeço. Não foi uma cena épica. Foi só seguir em frente. Voltei a morar sozinho. Mudei algumas rotinas. Emagreci, não por vingança, não para provar nada, mas porque o estresse diminuiu. Passei a dormir melhor. Voltei a treinar. Me concentrei mais no trabalho. Retomei amizades que eu tinha deixado de lado. Eu não estava eufórico, mas estava estável, e isso, para mim, já era muito. Eu não pensava nela todos os dias. Às vezes lembrava de alguma coisa, como qualquer pessoa após um término. Sem raiva. Sem saudade intensa. Eu realmente achava que aquela fase tinha se fechado. Até que, numa tarde qualquer, sem querer, eu a vi. Eu estava rolando o feed do Facebook sem prestar atenção quando apareceu uma publicação dela. Não era uma foto. Era aquela imagem genérica de fundo escuro, frase curta em letras brancas, claramente feita para gerar empatia. Dizia: queria ter ouvido. Nada mais. Nos comentários, perguntas, mensagens de apoio, corações, palavras de força. Eu não fazia ideia do que se tratava. Pensei que fosse algo sobre trabalho, família, ou só uma reflexão aleatória. Ignorei. Fechei o app. Segui meu dia. Horas depois, meu celular vibrou. Era a mensagem dela. Oi, Benjamin, você está ocupado? Ver o nome dela na tela me incomodou mais do que eu esperava. Não senti medo. Nem emoção. Só surpresa. Demorei alguns minutos até responder. Oi. Fala. Ela respondeu quase na hora. Queria te ver. Não respondi. Deixei no visto. Para mim, não havia motivo algum para retomar contato. Minutos depois, ela escreveu de novo. Acredite, isso te interessa. É sobre a sua saúde. Pode estar em risco. Essa frase me atingiu como um soco. Meu estômago afundou. Respondi imediatamente. Do que você está falando? Ela escreveu. Vamos nos ver num café. Acho melhor falar pessoalmente. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Nenhuma hipótese era boa. Mesmo assim, aceitei. Marcamos para o mesmo dia, em um lugar público. Quando ela chegou, demorei alguns segundos para reconhecê-la. Ela estava abatida. Muito mais magra. Pele pálida, sem brilho. Olhos fundos. Não era só mudança de rotina ou estresse. Era visível que algo sério tinha acontecido. Ela sentou. Nada de sorriso.
Nada de conversa fiada. Eu fui direto. O que aconteceu? Ela respirou fundo várias vezes, como se estivesse juntando forças. E então disse: Eu tenho HIV. Não levantou a voz. Não dramatizou. Falou como quem já repetiu aquilo vezes demais. Senti um baque seco no peito. Minha primeira reação foi medo, medo puro, instintivo. O quê? Foi tudo o que consegui dizer. Por isso te pedi para vir, continuou ela. Você precisa fazer um exame. Ela me explicou que já estava em tratamento, que tinha descoberto há pouco tempo, que ainda estava lidando com tudo aquilo. Disse que achava saber onde havia se infectado e, por isso, acreditava que eu provavelmente não tinha nada, mas que mesmo assim era importante descartar qualquer risco. Perguntei, com a voz tensa, onde tinha acontecido. Ela não tentou desviar. Aquele fim de semana, disse. Quando fui para as cabanas com os meninos. Ficou em silêncio por um segundo, e então acrescentou, sem olhar para mim. Eu estava magoada. Eu estava despeitada. Fiz com eles. Com todos. Fez uma pausa. Depois completou, com a voz baixa. Mas a verdade é que eu já tinha te traído com 2 deles semanas antes. Por isso estou te dizendo para fazer o exame. Eu não senti raiva naquele momento. Senti algo pior, um vazio absoluto. Ela me acompanhou até a clínica naquele mesmo dia para fazer a prova rápida. Esperamos em silêncio. O resultado deu negativo. Mesmo assim, o médico recomendou um exame mais específico para ter certeza total. Ela voltou comigo alguns dias depois. Os resultados definitivos também foram negativos. Quando o médico confirmou isso e saímos do consultório, ela parou. Me olhou pela primeira vez desde que tínhamos nos reencontrado e disse, com a voz trêmula: Pelo menos fico feliz que você não tenha sido prejudicado. Engoliu seco. Você fez o certo terminando comigo. E aí começou a chorar. Não de forma escandalosa. Chorou como alguém cansado, derrotado. Pediu perdão. Disse que deveria ter me ouvido, que confundiu liberdade com fuga, e validação com excesso. Eu sempre imaginei, e acho que muita gente imagina, aquele cenário clássico em que o tempo coloca tudo no lugar. O reencontro, ela me vendo melhor, mais forte, mais bem-sucedido, percebendo que perdeu. Nunca imaginei isso. Tentei consolá-la. Não por obrigação. Mas porque vê-la daquele jeito não me dava nenhuma satisfação. Você é um homem bom, ela disse. Procure uma mulher boa. Me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não consegui ser isso para você. Perguntei o que tinha acontecido com aquele grupo de amigos. Ela suspirou. Vários têm HIV, respondeu. Ninguém sabia. Tudo veio à tona quando um deles começou a apresentar sintomas graves. Ela balançou a cabeça. Depois disso, começaram as brigas, as acusações. Não vejo mais nenhum deles. Me contou que perdeu o trabalho quando informou sua condição, que agora ajudava a mãe num pequeno negócio, cuidando do caixa da estética, mas que havia dias em que sequer tinha forças para sair da cama. Eu não soube o que dizer. Apenas a abracei. Não como parceiro. Como ser humano. Nos despedimos sem promessas, sem dramatizações. Desejei o melhor para ela. Caminhei de volta para o meu carro com uma sensação estranha. Não era alívio. Não era vitória. Era perspectiva. Naquela noite, pensei muito sobre como pequenas decisões mudam uma vida inteira. Sobre como colocar limites a tempo nem sempre te salva da dor, mas às vezes te salva de algo pior. Sobre como o respeito não é negociável, mesmo quando vem disfarçado de amor. Às vezes, fazer o que é certo não te faz se sentir bem imediatamente. Mas com o tempo, te permite continuar vivendo. Comentário Goldie D. Hedge. No fim, quem era controlador era só o único tentando manter respeito. Ela queria liberdade, e descobriu do jeito mais duro que liberdade sem maturidade vira autodestruição. Ele saiu ferido, mas inteiro. Ela saiu livre, mas em ruínas. Moral da história.
Quem ri dos seus limites sempre acaba provando porque eles eram necessários. Se você gostou da história, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos como este.